Ramon, vou começar contigo aí, que estava atento nesse debate aí. Em primeiro lugar, a ação do MST em Petrolina, que foi lá na Embrapa, que foi feita a ocupação, foi para cobrar do governo, né, o cumprimento da promessa do assentamento de 900 famílias. E uma coisa para a gente é certo, qualquer governo que seja um governo do campo popular como um governo de direita, né, há um ditado que diz que governo é igual feijão, ele vai na pressão. Então é preciso que os movimentos façam sim pressão, né, do mesmo jeito que a direita faz pressão, o movimento popular que luta, né, por direitos coletivos, como o da reforma agrária, precisa fazer a pressão com seus métodos de luta. Tanto é que fez a ocupação, no dia seguinte o governo foi lá, acertou e saiu da ocupação, porque esse é o instrumento de luta que é utilizado pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra. No que diz respeito à fala do Ricardo Salles, na Alemanha é proibido qualquer tipo de discurso de apologia ao nazismo, né, porque é odioso. O que o camarada faz ali é, na tribuna da democracia, no espaço da democracia, que é o Congresso, ele fazer elogios à ditadura militar assassina, ditadura civil-militar, que matou brasileiros, né, que entregou o Brasil com hiperinflação, né, uma ditadura que tolheu o avanço da sociedade brasileira. E o que é chocante é ver alguém fazer esse tipo de fala num espaço que é constituído essencialmente pela democracia, que é o Congresso Nacional, que é a Câmara Federal. Né? Se fosse na Alemanha, ele estava preso, porque ele estaria fazendo ali elogio ao nazismo. Né? É um contrassenso, o nível de qualidade de certos parlamentares que estão lá na Câmara Federal. No que diz respeito à fala da Sami, é muito bem colocada, uma das melhores deputadas que tem hoje na Câmara Federal, e é por isso que eles fizeram lá um rol de 6 deputadas que eles querem a cassação, porque são mulheres fortes, mulheres firmes e que não se curvam ante gente antidemocrática como esse Ricardo Salles. A gente precisa ter claro o seguinte: repudiar a ditadura civil-militar que foi implantada em 64 e perdurou até 1985. A gente não pode tolerar que gente que apoia esse tipo de regime se eleja no Brasil. O fato é que, quando esse tipo de gente se elege, nós temos esses espetáculos tristes e antidemocráticos, porque a fala dele, ao elogio da ditadura, é uma fala essencialmente antidemocrática. Chico Holanda, você que costuma dizer que o Ramon deu aula no acampamento do MST, fica à vontade aí, porque o tema em questão é o MST, a CPI do MST. Essa turma faz L, né? Porque esse pessoal ainda acreditou no Lula, né? Porque durante os governos do PT, o Bolsonaro ficou só 4 anos, momento de pandemia, mais de um ano, tá? Realmente que totalmente quando os governadores, a maior parte dos estados, a maioria dos prefeitos fecharam tudo, tá? E mesmo assim o Bolsonaro ainda assentou, deu título para mais gente do que os governos da esquerda. E agora eles acreditaram, mais uma vez, que o Lula iria fazer isso. Isso é normal. Eu não estou vendo a cadê a gasolina de R$4, eu não estou vendo o imposto de renda de 5 mil. E aí, essa deputada, que ela deve fazer parte do grupo que é nazista. Nazista não, é ditadura mesmo. E vim falar que o movimento de 64 foi uma ditadura. Não sei que ditadura foi essa. 400 e poucas pessoas o que de fato foram mortos, sumidos nesse país. Depois veio aquelas novas retóricas, que aí tinha mais 1.100 índios, mais 600 pessoas. Vamos somar tudo isso, 2.000 pessoas. Veja só, e em 64 eles queriam implantar aqui no Brasil o regimento de Cuba. Aí vou dar referência para vocês e vocês podem pesquisar, não precisa acreditar no que eu vou falar, não. Em Cuba, morreu, a cada 100 mil habitantes, morreu 65 cubanos. Na Argentina, 35 argentinos por cada 100 mil habitantes. No Chile, 23. No Brasil, você sabe quanto morreu? 0,3. E ainda o pessoal da esquerda disse que foi ditadura. Eu acho que teve algumas pessoas que escaparam, que fugiram, outros que foram exilados, que talvez lá atrás tivessem um pouquinho a mais desse movimento, não teriam feito tão mal para o Brasil depois que foram repatriados para cá. Tem pessoas, tá, que fizeram e fazem o mal para esse país. Tá?
pessoa da esquerda, que está dentro da esquerda ainda. Vê um presidente que diz que a democracia, ela é, como é que ele falou mesmo? Ela é relativa. Veja só. E é um presidente que está o tempo todo defendendo aqui os ditadores aqui. Tá? E aí vem essa deputada, que deve ser não, é do time do Lula, que defende a ditadura, vir falar do Salles. A senhora que é uma ditadura, a senhora que é uma pessoa que devia ter respeito com a população brasileira. A senhora é que devia falar com o seu presidente e dizer para ele sair de perto desses ditadores, porque é aquele velho ditado. Veja que você anda, que você vai saber quem é a pessoa. Tá? É uma vergonha ter um presidente que defende pessoas que fazem que a ditadura em seus países, que o povo não tem direito à voz, o povo não tem direito a reclamar, se não acontece o que aconteceu em 2022 em Cuba, que tem mais de 1.000 pessoas presas, condenadas de 15 a 25 anos. Buiu. Bom, por muito tempo mesmo, eu fui uma pessoa intrinsecamente ligada à questão da reforma agrária. Eu trabalhei no INCRA, né, por 5 anos, depois fui trabalhar por conta própria, medindo terras. E peguei muita, mas muito mesmo, empreita de firma de topografia, que trabalhou em Rondônia fazendo assentamentos, demarcação para assentamento de colono. Eu não sei se poderíamos chamar naquela época aquilo de reforma agrária. E era na época dos militares, que era o integrar para não entregar. Rondônia hoje nada mais é do que um fruto dessas atividades que foram feitas pelo regime militar. E eu sou obrigado a dizer que naquele período, naquela época, eu me via apaixonado, sabe, pelo desenvolvimento e pelas coisas que traziam. Por quê? Porque o discurso era bonito. Por outro lado, se você olhasse a questão social, a mortandade que teve aqui no estado, as viúvas da motosserra e as famílias dizimadas pelo flagelo da malária, você chega a dizer que talvez tenha sido o maior crime cometido, talvez, para uma sociedade, humanidade. Outro lado também se aplica que a Rondônia não precisava hoje ter 30% das áreas devastadas, da mata devastada e nem degradada como tem, se não fosse a maneira equivocada como se fez isso. Né? E você denota isso dentro da própria cidade de Porto Velho. O prefeito Hildo está asfaltando ali o bairro Nova Esperança, Chico, e até então, antes de ter asfalto, ninguém entrava. Todo mundo entrava. Confesso-te que eu entrava, mas tinha lá uma área de mata, terrenos lá. Né? Você simplesmente olhava aquilo como se não tivesse assim, nenhuma, digamos assim, nenhuma valorização pelo estado caótico que era o bairro. Muito buraco, muito isso e aquilo outro. Depois que passou o asfalto, o cara limpou a área, você precisa ver o tamanho da área que é. E eu vejo a maldade que se faz com relação aos mais pobres, porque foram jogar o pessoal lá no Orgulho do Madeira, lá no Morar Melhor, lá não sei o quê, e o cara agora botou a placa lá, esses terrenos não estão à venda. Esse terreno. E é um terreno tão grande que caberia talvez o Orgulho do Madeira ou Morar Melhor, aqui perto da cidade. Aqui perto da cidade. Então, quando se fala em reforma agrária, dá-se a ideia de que tem que jogar esse pessoal para muito longe. E eu acho que esse pessoal bem ordenado, bem apoiado, bem assistido, muito contribuiria para o agronegócio, para com a alimentação, para com a merenda escolar e tudo. Eu gostaria que as pessoas vissem com mais carinho esse pessoal central, botassem mais regras, proibisse essas terras de serem negociadas para não virar especulação imobiliária, certo? Fizesse alguma coisa para quem realmente quisesse viver da terra,
tivesse ela com dignidade e vivesse todo mundo em harmonia, tanto o pequeno como o grande. Porque terra gera alimento, alimento gera vida. Então, se a sociedade bem pensar e todo mundo passar a discutir sobre a necessidade que esse povo tem de trabalhar e que o outro tem de comer, talvez o agro lá em cima e o agro aqui embaixo, se acertando, ficaria muito melhor, viu? Vamos lá. Só um minutinho. Já disse aqui que tinha que ter controlado. Eu digo isso porque eu já convivi. Infelizmente, boa parte das pessoas que invadem terra não fica 2 anos, 90% vende e vai embora. Esse tinha que ser preso. E tinha que ter aquele controle que você mesmo falou. Um controle do governo para quem recebeu, amanhã não receber outro. Porque já recebeu, senão isso passa a ser uma indústria. Ele tinha que pagar, ser tratado como Senhores, se ficar só os dois debatendo, fica difícil. Ricardo, sua vez. Para você ver, né? O MST não tem limite. Não tem limite nenhum. Ele não dispensa nem a área da Embrapa, que é uma empresa pública que é ligada ao Ministério da Agricultura. O Ricardo não entendeu nada. Não respeita. Eles não têm limites. Se não bastasse as propriedades privadas, eles invadem tudo, até terras devolutas. Eles não invadiram não, Ricardo. Eles ocuparam lá só para chamar a atenção. Isso é no teu conceito. No meu não é isso. Então. Fica com o teu conceito aí. O meu conceito eles invadiram. Eles ocuparam. Eles chegaram lá, dá licença, Embrapa. Quero entrar aqui. A gente quer ocupar temporariamente para chamar a atenção. Nós somos ordeiros, cidadãos de bem. Viemos aqui delicadamente adentrar. Pelo amor de Deus, fica com o teu conceito, eu fico com o meu. Você está falando 8 de janeiro lá no Congresso? Então veja bem. Senhores, não temos mais tempo para debater. Deixa o Ricardo concluir, Arnaldo, por favor. Veja bem, é lamentável. O que a gente vê é isso. A regularização fundiária. A entrega de título no governo Bolsonaro foi o maior programa do Brasil, juntando os três antecessores. Ele fez a maior entrega de títulos. Título Bolsonaro, fake, que não valia nada. Ele o melhor presidente do Brasil, o mais popular. Provisório, Ricardo. Tem que respeitar. A gente precisa tirar chapéu para quem merece. Presidente mais popular da história do Brasil. Aquele que na primeira tentativa ele foi eleito. Na primeira candidatura a presidente ele foi eleito. O outro, da esquerda, ele perdeu em 94, ele perdeu em 98. Aí tentou novamente e ganhou. E não perde mais. Agora, o cara que pela primeira vez tentou ser presidente e já foi eleito, realmente é popular. Caiu na graça do povo. Reeleger, perdeu. Caiu na graça do povo. Hoje ele tem só no Instagram 25 milhões de seguidores contra 12 milhões do Lula. Então já dá para medir, já é um termômetro para a gente saber quem é o presidente popular. O verdadeiro presidente do Brasil que caiu na graça do povo. E caiu na graça do povo não foi em vão. Ricardo, foi por competência. O assunto não é o Bolsonaro, foi por Ricardo, competência. Não, mas está relacionado. Esse daí é o governo do Lula e eu estou fazendo referência ao governo do Bolsonaro. A gente não teve essas invasões. É isso que tem que ficar claro para a população. No governo do Bolsonaro, não teve essa quantidade. Salvo engano, foram 14 invasões do MST. E nesse início de governo do Lula já ultrapassou muito os 4 anos do governo Bolsonaro. Então a gente não pode achar isso normal, essas invasões. E a gente sabe que essas pessoas não chegam pedindo licença, não. Eles vão quebrando tudo, eles vão invadindo e depois vão comercializando. Depois que eles vendem, aí vão mapear qual é a próxima área que eles vão entrar, tomar e vender novamente. Não são pessoas ordeiras. São criminosos, porque isso está no Código Penal. Não sou eu que estou inventando. Eu não criei uma tipificação penal aqui, não. Isso está no Código Penal. É crime. Tem que ser responsabilizado. Só uma coisa. O Bolsonaro tem quantos seguidores no Instagram? 25 milhões. 25 milhões. E o Lula teve 60.345.999 votos na urna. Perdeu, Mané.